Fala pessoal, muito bom dia. Vamos começar mais uma mesa de análise aqui da TIC1000. Como falei com vocês ontem, né, no fechamento, eu toquei também o fechamento, o nosso closing bell. O analista, o Pedro, que tem tocado com vocês, ele esteve fora apenas ontem no fim do dia e hoje pela manhã, mas agora no fechamento já de hoje ele já volta para tocar. Enquanto isso, né, eu aproveitei para matar um pouco das saudades aqui e para tocar também um pouco a nossa mesa de análise. Como vocês sabem, o meu viés é um pouco mais macro do que técnico, mas eu também vou fazer a minha leitura de gráfico, que eu gosto de fazer uma leitura bastante purista, como a gente gosta de falar, né? Basicamente suporte, resistência e as médias, especialmente as médias curtas, aí de 9, de 21, nos time frames de 60 minutos, 4 horas e o diário. Bem, acho que vale a pena dar uma contextualizada no macro como um todo, porque a gente tem um grande evento hoje, né, que já é muito bem esperado pelo mercado. Já tem, digamos que, já está até certo ponto precificado pelo mercado, né, o que o Banco Central norte-americano deve falar, mas caso aconteça algo diferente, né, do que está esperado, com certeza todos esses ativos que eu listei para vocês na mensagem, né, então o euro-dólar, S&P 500, índice Nasdaq, as criptomoedas, etc., todos os ativos de risco ou até os ativos de segurança devem oscilar. Então, né, hoje, se não estou enganado, a partir das 3 horas da tarde, a gente tem a divulgação, 3 horas da tarde, horário de Brasília, a gente tem a divulgação do resultado do Comitê Monetário que ocorreu aí nos últimos 2 dias lá nos Estados Unidos, né? Então, como todo mundo sabe, a expectativa é de subida de juros, é de uma subida de juros de pelo menos 25 basis points, tirando aí o juros americano hoje que está no 0 a 0,25 para 0,25 a 0,5. Todo o cenário inflacionário está sendo levado em conta, né? O Banco Central norte-americano já encerrou as suas compras mensais de ativos, né? Então já deu fim àquele quantitative easing bem intenso que vinha rodando fazia praticamente 2 anos, e agora eles vão começar com as altas da taxa de juros por lá. O que pode mudar e o que pode balançar o mercado é justamente, né, o discurso do Jerome Powell. Jerome Powell é o presidente do Banco Central norte-americano, e ele vai falar às 3h30, horário de Brasília, tá? Aí sim a gente pode ter alguma novidade, né? A gente pode ter algum sinal falando de futuro que seja diferente do que a gente tem precificado até então, né? E isso poderia trazer bastante volatilidade para o mercado e para nós aqui, operadores do curto prazo, né? Os traders, pode abrir janelas interessantes, assim como, né, eleva-se o risco. Então, é importante ponderar o tamanho da posição, as posições do stop e por aí vai. Mas beleza, então acho que o grande contexto macro do dia é justamente esse grande assunto, né, o FONC. Eu vou abrir agora o gráfico com vocês. Começo olhando o euro-dólar que eu comentei ontem, né, com vocês aí no fechamento. Então, vou falar hoje de euro-dólar. Vou falar de Bitcoin, vou falar de Ethereum também, né? Coloquei mais uma cripto aqui para a gente bater o olho e vou olhar S&P 500 e se der tempo a gente olha também um pouco de Nasdaq, mas, né, leituras bastante similares. Procurei trazer o principal par de Forex, procurei trazer as duas principais criptomoedas e o principal índice acionário americano. Lembra que eu comentei ontem que a gente viu um possível fundo no 108 falando de euro-dólar, inclusive, né, podemos até considerar aquele fundinho como um fundinho duplo ali, né, no gráfico diário, não necessariamente tocou no mesmo ponto, mas 108 virou o suporte do momento. Fizemos aí uma super barra com força, né, dado que também estava até certo ponto descontado o euro perante o dólar, né, dado essa queda bem intensa. E daí, quando surgiu qualquer notícia um pouco mais positiva se tratando de Rússia e Ucrânia ou de preços de commodity, o euro voltou a dar uma reprecificada, mas ele também já fez logo uma sequência aí sim um topo duplo muito claro, né, nessa região do 1,10,770. E desde então ele veio cedendo basicamente até 50% desse movimento de alta, um pouco mais até, e agora ele está chegando no ponto que eu falo que pode ser uma área de resistência complexa para o euro-dólar superar no curto prazo, especialmente, né,
com o discurso hawk que a gente deve ver hoje lá no Banco Central norte-americano, né? Por mais que eles devem ter, sim, algumas ponderações em relação à guerra da Rússia e Ucrânia e como isso pode afetar o crescimento econômico, acredito ainda, né, que o Banco Central norte-americano deva vir com um discurso mais voltado para combate à inflação do que crescimento econômico. E aí, né, falou de combate à inflação, aperto monetário, né, a gente tende a ter uma valorização do dólar perante qualquer outra moeda. E aí, eu comentei ontem com vocês que a gente tinha uma LTB lá atrás, né, que daí foi perdida até e depois acabou sendo rompida, mas voltou a ficar abaixo. Eu acho que nessa região, justamente da média de 9,21 e essa linha que eu estou traçado aqui de mais ou menos de 1,10, a gente possa ver uma grande resistência. Então pode ser um ponto de venda, né, esse 1,10, 0,53, 0,5, 1,10 e alguma coisa, né, com um stop provavelmente lá no 1,10, 500 e alguma coisa, né, podendo voltar em metade do movimento, ou até, por que não, né, como último alvo, esse 1,08,524, que eu falei que foi o fundinho duplo que a gente fez. Abaixo disso, a gente tem um nível de 1,07, gente, mas ele é bem longo, né? Se não estou enganado, ele é maio de 2020. Maio de 2020 foi quando a gente chegou, né, num nível abaixo do nosso atual, aí, né, desse nosso fundo de 1,08. Então, 1,07 só foi tocado há 2 anos atrás, então a gente está vivendo, de fato, um cenário de mínima aí dos últimos 2 anos do euro-dólar. Acho que fica bastante difícil procurar ponto de compra, a tendência segue para baixo, né? Então, como vocês podem ver, o gráfico está para baixo, as médias estão para baixo, e acho que qualquer solavanco aí, como a gente viu nessa barra forte aqui do diário, né, de alguns dias atrás, qualquer algo exagerado ou que encontre alguma resistência pode servir, sim, como uma operação de venda. Bem, vamos falar um pouco de criptativo, né? Criptativo, eles têm se comportado muito conforme a narrativa da subida de juros também do Banco Central norte-americano e com todas as tensões geopolíticas. Por hora, a gente não vê grandes novidades no Bitcoin e no Ethereum hoje pela manhã, né? O Bitcoin aí, eu falei ontem para vocês, para mim ele estava vendo uma zona de congestão desde o começo do ano, né? Teve algum momento que ele perdeu os 37, 38 mil pontos, mil dólares, teve algum momento que ele rompeu lá os 42, 43 mil dólares, mas, no geral, em 90% do tempo, né, desse ano de 2022, o Bitcoin tem ficado nessa área e está se mostrando com bastante dificuldade de romper, tanto para cima quanto para baixo. Né, existem aspectos que favorecem os criptoativos no curto prazo, como, por exemplo, né, que o mundo se deu conta da necessidade de você ter, talvez, patrimônio descentralizado, né, o exemplo do que a gente viu agora na Rússia e na Ucrânia, mas, por outro lado, também todas essas tensões, bem como, né, o plano de subir juros do Banco Central norte-americano tem pesado contra a valorização das criptomoedas. Eu sigo no cenário muito similar ao que eu comentei recentemente com vocês, tá? Estamos vivendo um caixote, fica bastante difícil fazer operações em Bitcoin nesse momento, depois a gente vai dar uma olhada no Ethereum, mas acho que o trade do caixote, como a gente gosta de falar, né, você vai vender, né, quando você chegar próximo essa resistência lá em cima, que está passando aí nos 44, né, então vende nos 43, alguma coisa, coloca o stop curto logo acima dos 44, e por outro lado, né, se ele chegar lá naquele fundão dos 38 mil dólares, talvez seja o ponto de saída ou até um ponto de compra, também com um stop relativamente curto ou barato, como a gente gosta de falar. Bem, o Ethereum, né, não está tão diferente, mas digamos com uma amplitude um pouco maior. Dei uma olhada aqui, né, que a gente falou lá atrás para vocês, inclusive, que a gente tinha montado uma possível operação de venda aí nesse meio de caixote do Ethereum, ele quase chegou no alto final, que é esse suportão que já está rodando, né, do 2.400, 2.300 também ao longo de todo 2022, foi tocado pelo menos 2 vezes no gráfico diário. A gente tem aqui em cima resistência no 3.200 ou até no 3.100 alguma coisa, né? Então, está um pouco mais amplo o caixote do Ethereum, mas não é muito diferente do que a gente viu do Bitcoin, né? Por hora, sem muito padrão gráfico, assim, para identificação de tendência, né? E a gente está bem encaixotado, como vocês podem ver que esses 2.400, 2.500 foi tocado 2 vezes no diário,
não temos nenhuma clareza que a gente possa estar construindo alguma tendência de topos e fundos ascendentes ou descendentes, né? Acho que tá oscilando bastante o price action do dia a dia do Ethereum, então fica bastante difícil de identificar operações, né? Acho que agora a gente pode ter uma leve inclinação da média de 9, a média de 21 ainda não se mostrou para cima, ainda está um pouquinho para baixo. O IFR é interessante, o IFR de fato aponta para cima depois de 2 pregões diários consecutivos de alta, mas ainda pode ser um pouco imaturo. Dá até para a gente dar uma olhada no gráfico de 4 horas, vocês veem aí que tem um pouquinho mais de tendência, né? A gente poderia falar que a gente começou uma linha de tendência de alta, né? As médias já do 4 horas apontando para cima. Acho que talvez no Ethereum o cenário é um pouquinho melhor, né? No gráfico de 60 minutos também, aí uma leve tendência de alta, mas ainda tímido comparado com o que a gente viu recentemente de volatilidade nas criptomoedas, né? Então, os 2 principais pares de criptos aí com bastante congestão. Vale destacar que a gente tem um lance regulatório rolando, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Uma pauta regulatória acontecendo, que pode também trazer novidades para o mundo dos criptoativos. Bem, vamos olhar agora o principal índice americano, né? O índice acionário S&P 500, depois a gente pode bater o olho na Nasdaq, mas a análise vai ser super similar. Como vocês podem ver, a gente parece ter encontrado um provável fundo, mas mesmo assim a gente segue uma tendência clara de baixa falando de bolsa americana, né? A gente oficialmente entrou num bear market, como a gente gosta de dizer, né? O bear market é dito como oficial quando um índice cai, uma bolsa cai 20% do seu topo histórico, e a gente tinha um topo histórico em dezembro de 2021 para o S&P 500 e para a Nasdaq, e eles caíram mais de 20% aí recentemente. Esse fundo do S&P 500 de 4154 pode ter sido encontrado ou não? Acho que ainda é muito cedo para falar que esse fundo não vai ser superado novamente, porque a gente tem muita coisa para acontecer no macro, né? Falando de Banco Central norte-americano e de guerra na Europa, além da inflação global. Então, acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Mas, de fato, que o gráfico, né, depois de ele ter feito, vou até dar um zoom ali maior, depois de ele ter feito um leve fundo duplo ali, digamos assim, ó, fez um fundinho duplo aqui no que eu falei que poderia ser o novo suporte do momento. Ele deu uma andada forte, tocou nas médias, acompanhou as médias e agora ele está fazendo aquela passagem, né, aquele padrão de passar o fundo do candle do diário justamente na média sendo suportado por ela. Se ele superar a média de 21, acho que fica bastante interessante, sim, para o gráfico voltar a dar uma aliviada para tentar buscar, por que não, essa média de 200 períodos do diário, que seria bastante intenso. Mas antes disso, né, digamos, para quem está comprado ou está apostando aí numa alta de curto prazo na Bolsa Americana, a gente teria uma resistência, daria para colocar mais ou menos aqui no 4,370, tá? Então, a gente está falando aí de mais ou menos 50 a 60 pontos de prêmio, só que o stop dessa operação, né, do operador que está com viés mais de compra no S&P 500 ficaria relativamente caro, né? Acho que ou seria abaixo da mínima do candle do diário de ontem, mas que novamente tem aí 50 pontos para baixo, ou até mais, né? Então, novamente, também leitura um pouco difícil, né? Acho que se a gente de fato refutar o movimento altista hoje, a gente pode voltar para as mínimas do 4154 e acho que a gente está surfando, a gente daí vai conseguir fazer uma operação muito mais voltada para a tendência do índice, né? E não jogar tanto contra a tendência, né? O IFR ficou um pouco mais bonito, né? Empinado para cima, mas como eu falei, acho que tem muita coisa no macro para acontecer, então fica difícil a leitura. Só dei uma olhada como que de fato ontem, né? Inclusive já pegando ainda a abertura do futuros de hoje, o S&P 500 ele ficou animado, né? Então a gente viu lá o fundo novamente, né? Desse 4154 que eu comentei com vocês, que lá atrás serviu como fundo duplo, a gente viu novamente aqui, ficou muito claro, né? Quando a gente pega o gráfico de 4 horas, ficou muito claro que, de fato, esse é o suporte do momento, essa minimazinha que a gente viu aí por alguns dias virou o suporte do momento, e daí o S&P 500 basicamente fez 6 candles de alta seguidos, né, no 4 horas,
bastante interessante, podendo sim voltar nesses 4,370 que eu comentei com vocês. No gráfico de 1 hora também ele tá bastante animado, inclusive já indicando sobre compra. Nada diferente, né, no Nasdaq, acho que nada muito diferente, ele fez um fundinho duplo, o S&P 500 tende a acompanhar bastante o Nasdaq, né, que o maior peso do S&P 500 está nas ações listadas na Nasdaq, que são as grandes ações de tecnologia. 4 horas também um pouco mais animado. Então, um momento altista, mas eu acho que o grande X da questão vai ficar com o que vai ser discursado pelo presidente do Banco Central norte-americano às 3h30 da tarde, o horário de Brasília. Bem, é isso que a gente tinha a falar para vocês. A gente já vai subir esse conteúdo também lá no nosso canal e a partir do fim do dia, né, a gente já volta com o nosso momento aqui de fechamento de mercado diretamente no YouTube. Beleza, pessoal? Né? Prudência, muito para acontecer ao longo do dia, especialmente falando de Estados Unidos e de commodities, então bastante coisa para acontecer, então a gente deve ter sim um pregão com volume alto, bastante janelas de oportunidade, mas ao mesmo tempo também uma volatilidade elevada. Beleza? Até amanhã, né? Na verdade, até o fim do dia, porque o Pedrão volta aqui para fazer o close de com vocês no final do dia e eu apareço aí quando der. Beleza? Um abraço e até mais.